Olá, seja muito bem-vindo ao nosso estudo detalhado do capítulo 9 de 2 Reis. Este capítulo é riquíssimo em detalhes e narra acontecimentos impactantes que marcam o cumprimento de profecias de Deus contra a casa de Acabe, bem como a ascensão de Jeú como rei de Israel. Vamos caminhar juntos, versículo por versículo, explorando como esses eventos se desenrolam de maneira precisa e poderosa. Além disso, no final, faremos um momento especial de oração, para que possamos refletir sobre o que aprendemos e buscar a orientação divina para aplicarmos em nossas vidas hoje. O contexto de 2 Reis 9 é um período tumultuado na história de Israel. A nação estava profundamente corrompida pela idolatria e injustiça, principalmente sob o governo da casa de Acabe, onde Jezabel, a esposa do rei, exerceu grande influência negativa. Jezabel foi uma das figuras mais infames da Bíblia, introduzindo o culto a Baal e perseguindo os profetas do Senhor, levando o povo a um estado de decadência espiritual. Por isso, Deus já havia decretado julgamento sobre a casa de Acabe, e esse capítulo descreve a execução desse julgamento, cumprindo as profecias feitas anos antes. O capítulo começa com Eliseu, o sucessor de Elias, tomando a iniciativa de cumprir a missão de Deus ao enviar um de seus discípulos profetas até Ramote-Gileade para ungir Jeú como novo rei de Israel. Aqui vemos a importância do papel dos profetas como instrumentos de Deus para a realização de sua vontade na terra. Nos primeiros versículos, Eliseu não vai pessoalmente, mas confia essa tarefa a um de seus alunos, o que já nos mostra a dinâmica de como o poder e a autoridade de Deus são transmitidos por meio de seus servos. No versículo 1, Eliseu chama um dos filhos dos profetas e dá instruções claras e detalhadas. Ele deveria ir até Ramote-Gileade, onde Jeú, comandante do exército de Israel, estava presente. Quando o encontrasse, ele deveria separá-lo de seus companheiros para um lugar reservado, a fim de ungir Jeú como rei de Israel. A unção era um símbolo poderoso, pois representava a escolha divina e o empoderamento para cumprir um propósito específico. Ao ungir Jeú, o jovem profeta estava confirmando que ele era o escolhido de Deus para trazer o julgamento sobre a casa de Acabe. O fato de Eliseu ordenar que o jovem profeta ungisse Jeú em segredo e fugisse imediatamente após cumprir sua missão nos mostra o quanto essa ação era delicada e perigosa. A casa de Acabe ainda estava no poder, e qualquer ato que pudesse ser interpretado como uma traição seria punido severamente. No entanto, o profeta estava agindo sob a direção de Deus, e não havia tempo para hesitação ou medo. Isso nos lembra que, quando Deus nos chama para cumprir algo, devemos agir com prontidão e confiança, sabendo que Ele está no controle de todas as circunstâncias. Nos versículos 4 a 6, o profeta obedece às instruções de Eliseu e vai até Ramote-Gileade. Ele encontra Jeú entre os outros oficiais e pede que ele o acompanhe a um local privado, onde lhe dá a mensagem de Deus: assim diz o Senhor, Deus de Israel, e eu te ungi rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel, ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. 2 Reis 9, 6, 7. Essa unção sela o destino de Jeú como o escolhido para liderar a purificação do reino, eliminando a linhagem corrupta de Acabe. Esse momento é significativo por várias razões. Primeiro, ele demonstra a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Anos antes, o profeta Elias já havia profetizado contra a casa de Acabe e contra Jezabel. Agora, Deus estava prestes a executar seu julgamento através de Jeú. Segundo, a escolha de Jeú mostra que Deus não faz acepção de pessoas. Jeú não era da linhagem real de Israel, ele era um comandante do exército, mas Deus o escolheu para ser um instrumento de sua justiça. Isso nos ensina que Deus pode levantar qualquer pessoa, em qualquer posição, para cumprir seus propósitos. Logo após a unção, o profeta foge, conforme Eliseu havia instruído, e Jeú volta para seus companheiros de exército. Num primeiro momento, Jeú reluta em revelar o que aconteceu, mas diante da insistência dos oficiais, ele conta que foi ungido rei de Israel.
O que acontece em seguida é bastante interessante. Os oficiais, sem hesitar, reconhecem sua autoridade e proclamam-no rei, estendendo seus mantos no chão. 2 Reis 9, 11, 13. Esse gesto de estender os mantos era um sinal de submissão e honra. Eles estavam declarando publicamente que aceitavam Jeú como seu novo líder. Esse reconhecimento imediato é um indício de que Jeú já tinha um certo carisma e influência entre seus companheiros. Mesmo sem ser da linhagem real, ele tinha o respeito e a confiança dos oficiais do exército, o que seria crucial para o sucesso de sua missão. Deus já havia preparado o coração daqueles homens para aceitarem Jeú como novo rei, mostrando que, quando ele chama alguém, ele também providencia os recursos e o apoio necessários para que essa pessoa cumpra o que foi designado. A partir desse momento, Jeú começa a traçar seu plano para executar o julgamento contra Jorão, o rei de Israel e filho de Acabe. Jorão estava em Jezreel, se recuperando de ferimentos de uma batalha contra os sírios. Ao saber disso, Jeú não perde tempo. Ele monta em sua carruagem e parte em direção a Jezreel, determinado a cumprir o propósito de Deus. Nos versículos 14 a 20, a narrativa mostra como os sentinelas de Jorão avistam Jeú se aproximando, mas não conseguem identificar de imediato suas intenções. Os mensageiros enviados por Jorão perguntam a Jeú se ele vem em paz, mas a resposta de Jeú é contundente: em que paz? Enquanto continuam as prostituições de tua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias? 2 Reis 9, 22. Jeú não está simplesmente declarando guerra, ele está denunciando a imoralidade e a corrupção que reinavam sob a influência de Jezabel. Sua resposta é um lembrete de que não pode haver paz verdadeira enquanto o pecado e a rebelião contra Deus prevalecerem. Quando Jorão finalmente vai ao encontro de Jeú, ele percebe, tarde demais, que Jeú veio para executar o julgamento de Deus. Jorão tenta fugir, mas Jeú, com precisão, atira uma flecha que o atravessa e o mata instantaneamente. Após a morte de Jorão, Jeú ordena que seu corpo seja jogado no campo de Nabote, cumprindo assim a profecia de Elias, feita em 1 Reis 21, 19, que dizia que o sangue de Acabe e sua descendência seria derramado no mesmo lugar onde eles injustamente derramaram o sangue de Nabote. Aqui vemos um forte senso de justiça divina. O campo de Nabote havia sido tomado injustamente por Acabe e Jezabel, resultando na morte de um homem inocente. Agora, no mesmo lugar, o sangue de Jorão, o filho de Acabe, é derramado como retribuição. Essa parte da história nos lembra que Deus é justo e não esquece as injustiças cometidas, mesmo que pareça que os ímpios prosperem por um tempo. A sequência dos acontecimentos continua com Jeú também executando o julgamento contra Acasias, rei de Judá, que estava em Jezreel visitando Jorão. Acasias tenta fugir, mas é atingido pelos homens de Jeú e acaba morrendo em Megido. 2 Reis 9, 27. Acasias, embora fosse rei de Judá, estava aliado a Jorão, e por isso, ele também compartilhou do destino da casa de Acabe. Isso reforça a ideia de que aliar-se ao mal traz consequências, mesmo que o indivíduo não tenha praticado diretamente os mesmos atos. Agora, chegamos ao ponto culminante do capítulo, na morte de Jezabel. Jezabel, ao saber que Jeú estava se aproximando de Jezreel, tenta manter uma postura altiva e desafiadora. Ela se pinta, arruma o cabelo e se posiciona na janela, provavelmente tentando impressionar ou seduzir Jeú, talvez pensando que poderia manipulá-lo como havia feito com outros homens no passado. Contudo, Jeú permanece firme. Ele ordena que os eunucos que estavam com Jezabel a atirem pela janela, e eles obedecem, lançando-a para a morte. Jezabel morre de forma brutal e humilhante, com seu corpo sendo pisoteado pelos cavalos de Jeú e, posteriormente, devorado pelos cães, cumprindo exatamente a profecia de Elias em 1 Reis 21, 23. Seu fim trágico é um reflexo da gravidade de sua idolatria e perseguição contra os profetas do Senhor. Ela havia semeado a violência e a morte, e agora colheu o que plantou. A maneira como ela morre também nos ensina sobre o caráter justo de Deus.
Embora ele seja paciente, dando tempo para o arrependimento, eventualmente o julgamento vem para aqueles que persistem em desobedecer e desafiar sua autoridade. Agora, após refletirmos sobre essa história poderosa, é o momento de orarmos. Que possamos aprender com os exemplos aqui descritos, tanto os negativos quanto os positivos, e que possamos buscar a orientação de Deus em nossas próprias vidas. Senhor Deus, agradecemos por mais este momento de estudo e reflexão sobre a Tua Palavra. Pai, aprendemos hoje sobre como Tu és fiel em cumprir as Tuas promessas e em trazer justiça, mesmo quando tudo parece estar fora de controle. Vemos que Tu usaste Jeú como instrumento para realizar o Teu julgamento, e isso nos ensina que Tu tens um plano em todas as coisas. Pai, pedimos que nos ajudes a reconhecer a Tua soberania e justiça em nossas próprias vidas. Se há algo em nós que precisa de correção, que possamos ser humildes o suficiente para aceitar a Tua disciplina e mudar nossos caminhos. Senhor, também aprendemos com a vida de Jezabel que a desobediência e a rebelião contra Ti têm consequências graves. Ajuda-nos a sempre seguir o caminho da obediência, a rejeitar tudo o que nos afasta de Ti e a manter nossos corações puros diante de Ti. Que possamos ser servos fiéis, assim como Eliseu e os profetas, que tiveram a coragem de agir conforme a Tua vontade, mesmo em situações desafiadoras. Por fim, Pai, pedimos sabedoria para viver de acordo com os Teus ensinamentos. Que possamos aplicar os princípios que aprendemos hoje em nossas vidas diárias, sendo luz para aqueles ao nosso redor e vivendo de maneira que honre o Teu nome. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.